Graças e paz a todos e todas. Nosso estudo de hoje, nós ministraremos um estudo referente ao ministério pessoal de cada cristão. Então hoje a gente vai trabalhar com esse tema do ministério pessoal, que tem como texto base 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 ao 11. Acompanhem aí na Bíblia de vocês, 1 Pedro, capítulo 10, versículo 11. O tema desse estudo é o ministério pessoal de cada cristão dentro do corpo de Cristo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 ao 11. Vou ler. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despeceiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então esse texto de 1 Pedro 4, 10 ao 11 é o texto que nós vamos dar base ao estudo de hoje. O grande problema que a igreja enfrenta hoje para fazer o trabalho de Deus é o pequeno envolvimento dos fiéis. Há muito trabalho para ser feito, grande expectativa para ser atendida e pouca participação da maioria. A onda da terceirização é uma realidade na igreja hoje, mas como resolver esse problema? O que devemos fazer para combater tamanha omissão? Creio que a melhor maneira é através da conscientização de cada membro da igreja. Essa conscientização se fará com o ensino bíblico acerca do ministério cristão. O apóstolo Pedro nos oferece nesse texto uma síntese bíblica do serviço cristão. Vejamos os pontos principais. Então nós vamos ver alguns pontos aqui referente à nossa responsabilidade dentro do corpo de Cristo, né? Nós, desde já eu já falo que nós não podemos deixar essa responsabilidade acerca da responsabilidade de desempenharmos um papel dentro do corpo de Cristo somente para as pessoas que têm um cargo eclesiástico dentro da igreja, que são pastores, diáconos e presbíteros. Nós, como cristãos também, dentro do corpo de Cristo, nós temos também uma parcela de responsabilidade, temos dons para podermos atuar dentro do corpo de Cristo no intuito de honrar o seu nome e glorificar o seu nome, através de desenvolver esses dons dentro do corpo de Cristo. Então todos nós, segundo esse texto de Pedro, temos um dom, e temos que trabalhar esse dom para glorificar o nome do Senhor. Esse é o objetivo-alvo de todos os dons que cada um tem dentro da igreja. O apóstolo Paulo, ele nos traz o texto falando a respeito dos dons, que nós vamos ler um pouquinho mais para frente também, e ele dá a simbologia de um corpo. Nem todos são olhos, nem todos são boca, nem todos são ouvidos, nem todos são cabeça, nem todos são braço. Então ele faz uma alusão a um corpo, Cristo sendo cabeça e nós como os membros desse corpo. E cada membro tem a sua importância, cada membro tem o seu dom para ser desenvolvido dentro do corpo de Cristo, para ter um fim, glorificar o seu nome dentro do corpo. Não glorificar a si próprio, mas sempre visando glorificar a Cristo. Então os pontos que nós vamos ver a partir de agora, que é o ponto de número 1, eu dividi 6 pontos aqui, para a gente estudarmos hoje, e o primeiro ponto vai nos dizer assim: a vida na igreja é vida de serviço aos outros. Então logo nesse primeiro ponto, a gente já vê que dentro do corpo de Cristo nós não somos servidos, mas nós estamos aqui para servir. Servir uns aos outros é uma convocação para sairmos de nós mesmos e voltarmos para os outros. Então é uma convocação de sairmos para nós mesmos e ajudar o próximo. Ajudar ele como? Ajudar ele na parte da oração, ajudar ele numa instrução bíblica, ajudar ele também numa parte social, ajudar o irmão da igreja, um membro, em diversas áreas. Então o servir uns aos outros é você sair de si mesmo. A palavra servir no grego, diaconuntes, indica que devemos prestar serviço ao outro, sem medir esforços, quer por palavras ou ação.
Então, o nosso trabalho dentro do corpo de Cristo não é só por palavras ou ação, vai muito além disso, né? Nós podemos ajudar um irmão na parte social, então a gente está fazendo uma ação na vida daquela família, na vida daquele irmão. Nós podemos orar por aquele irmão, podemos dar um conselho bíblico, uma direção bíblica dentro das escrituras também para aquele irmão. Então a gente pode ajudar dentro do corpo, não só com palavras, mas com ação também. E isso é um dos pontos que mais hoje o meio evangélico deixa a desejar. O meio evangélico hoje, falam-se muito de fazer ações, falam-se muito de viver aquilo que está ensinando, viver aquilo que a palavra nos ensina, nos requer, que nós façamos no nosso dia a dia, mas poucos colocam em prática essa ação que a palavra nos pede, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Então, hoje o meio evangélico é muito falho, dentro desse serviço, de servir aos outros, de se dispor a ajudar uma pessoa. O referencial sempre é Jesus. Jesus, quando esteve na terra, Jesus ele sempre foi o nosso referencial nas escrituras, porque Jesus ele abre mão de si mesmo ali pela vida das outras pessoas, no ensino da palavra, quando ele pregava, na cura daquelas pessoas, caminhando junto com seus discípulos, ensinando, mostrando, porque ele ficou um período curto, de 3 anos e meio. Então Jesus ele se desprendeu muito dele e se inclinou a ajudar todas aquelas pessoas que estavam à sua volta, independente se ele era judeu, se ele era gentil. Jesus ele pregava para aquelas pessoas e ajudava de uma maneira geral. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Então a gente vê aqui o exemplo maior de Jesus, se desprendendo de si próprio para se voltar às pessoas. A gente vê isso muito bem claro na justificação na cruz. Quando Jesus ele nos justifica ali na cruz, Jesus ele entrega a si mesmo pelos nossos pecados. Tudo aquilo que estava reservado para mim, para vocês, Jesus ele leva sobre ele. Então ele se desprende dele mesmo e coloca tudo sobre ele ali no ato de justificação pelos nossos pecados. E através da justificação a graça nos alcançou. Então o serviço cristão dentro da igreja, dentro do corpo, é muito importante a gente ter essa visão de se desprender de nós mesmos e valorizar a pessoa, ajudar, ter um pensamento, ter um sentimento, ter uma prática, uma prática mais de ajudar as pessoas. Esse é o serviço. O ponto 2, cada cristão foi capacitado individualmente para o serviço. Então aqui no ponto 1 a gente vê que a vida na igreja é a vida de serviço aos outros. Já no ponto 2 a gente vê que cada cristão foi capacitado individualmente para o serviço. Você vê que tanto no ponto 1 como no ponto 2 tem a palavra serviço. O meio evangélico hoje não ensina muito essa parte do serviço. Ensina que se você começar a congregar na igreja A, igreja B, você vai ser um crente vitorioso, um crente que não vai acontecer nada com você na parte de doença, você não vai precisar do auxílio de ninguém, porque você sempre vai ter uma vitória, sempre vai estar almejando e sempre vai alcançar aquela vitória, nunca há dificuldade, nunca vai precisar você se despir de você mesmo e servir ao próximo. Então, o meio evangélico hoje, dentro dos ensinos, não vamos dizer bíblicos, que a Bíblia não ensina isso, mas hoje o meio evangélico ensina muito a respeito de você, eu quero, é meu, eu preciso, a bênção é minha, esses jargões aí, você cai numa doutrina totalmente fora da Bíblia, uma doutrina de você se doar para o próximo, para o seu irmão, aqui dentro do corpo de Cristo. Cada crente recebe da parte de Deus um dom espiritual para o serviço dentro do contexto da igreja. Então, o serviço que o crente ele executa, o dom que Deus dá para ele ali, segundo a Pedro aqui que a gente leu, é um dom que tem o fim de glorificar o nome do Senhor. É um dom para ser usado dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Não é um dom para você se autogloriar, ou é um dom que você vai se colocar num nível espiritual acima dos demais. Não é para isso. Porque não existe um crente que está acima dos outros, ou se ele estivesse num nível espiritual maior do que os demais. Não.
A intenção não é essa. A intenção desse texto aqui de Pedro, quando ele fala que as pessoas que estão ali no corpo de Cristo, os cristãos que estão ali, eles têm um dom, o objetivo maior é glorificar o nome do Senhor e para o bom desenvolvimento dentro do corpo de Cristo. O Espírito Santo ele dá um dom a cada crente, sempre no intuito do bom desenvolvimento ali dentro do corpo de Cristo, não para auto se promover ou para achar que aquela pessoa ela é um crente acima da média ou ela é um crente melhor do que os outros. Não é esse o sentido. Não existe crente incapaz ou inútil. Eu sou membro da igreja presbiteriana Itacoaxetuba, mas eu não tenho dom nenhum. Então eu sou um crente incapaz ou um crente inútil? Não. Segundo o texto que a gente lemos no começo aqui de 1 Pedro 4, 10 ao 11, ele vai falar que todos nós temos um dom a ser desenvolvido dentro do corpo de Cristo. Então a gente não pode falar que nós não temos nenhum dom. Nós temos um dom sim, e esse dom ajuda o bom desenvolvimento dentro do corpo de Cristo. Então nós não podemos falar que somos um crente incapaz ou inútil, porque nós não podemos visar os dons somente das pessoas que estão ali para ensinar, estão ali para pregar, ou têm um cargo eclesiástico na igreja. Nós não podemos resumir os dons somente a essas pessoas, um presbítero, um diácono ou um pastor. Não. Eles têm um chamado específico de atuação dentro do corpo de Cristo? Eles têm. Então, chamado pastoral, diaconal, ou até mesmo chamado para ser presbítero. É um chamado específico que eles têm dentro do corpo de Cristo para um bom desenvolvimento, aperfeiçoamento dos santos, para instrução, para guiar a igreja conforme a Bíblia ensina. Mas nós não podemos fechar esses dons somente neles. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que nós temos algumas divisões aí. Cada um conforme o dom que recebeu, diz Pedro. Eu vou ler aqui um texto de Romanos, capítulo 12, versículo 3 a 8, que vai dizer assim: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo, que Cristo é membro uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se misericórdia, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, fazei-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então a gente tem esse texto aqui de Romanos, que vai nos dizer que há muitos dons. E quem distribui esses dons para a igreja é o próprio Espírito Santo. Então o Espírito Santo que faz a divisão desses dons dentro da igreja, de acordo com aquilo que ele quer para aquela igreja. Nós não podemos limitar os dons segundo algumas listas que nós temos aqui, ou colocar um dom mais importante do que o outro, segundo alguns textos que nós temos aqui na própria Bíblia. A gente tem um texto de 1 Coríntios 12, 4, 11, que vai trazer uma lista dos dons. Esse próprio texto de Romanos vai falar um pouco também a respeito sobre alguns dons. Efésios 4:11 também vai nos dizer acerca de alguns dons. Nós não podemos limitar os dons ou achar que um dom é superior que o outro, seguindo essa lista aqui somente. Por quê? Quando Paulo ele fala ali para as igrejas, Paulo ele está falando de acordo com a necessidade que cada igreja tinha ali de desenvolvimento dentro do corpo de Cristo. Então o dom que Deus ele nos dá para o bom desenvolvimento dentro do corpo, ele dá de acordo com a necessidade da igreja. Lógico, esses dons aqui que nós temos aqui são um dos dons que tem mais destaque, foi o que eu falei no começo. O dom dos diáconos que a gente tem, os presbíteros, pastores, e alguns outros dons, que são os dons eclesiásticos, são importantes dentro da Bíblia. Só que nós não podemos limitar ou achar que um é maior que o outro, por ele estar numa sequência que o texto nos traz. O texto ele nos traz aquela sequência, porque é a sequência que o apóstolo Paulo aborda, mas não que propriamente um seja maior do que o outro.
ou um seja inferior do que o outro. Então a gente tem que ter isso aí bem em mente. Todos são importantes para os outros. Então todos os dons são importantes dentro do corpo de Cristo, para o bom desenvolvimento e para o seu fim maior, que é glorificar o nome do Senhor. Eu sempre estou voltando e abordando esse glorificar o nome do Senhor, porque nós precisamos ter isso aí gravado em nossa mente, no nosso coração, que todos os dons que nós recebemos de Deus, sempre é para glorificar o nome dele, não para a autopromoção de si próprio, mas sim glorificar o nome do Senhor, e para o bom desenvolvimento dentro do corpo. Nós temos aqui um texto também, que vai trazer luz a isso que nós estamos falando, que é 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 7, que vai nos dizer assim. Vocês acompanhem na Bíblia de vocês aí. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então a gente tem uma diversidade de dons muito grande, mas quem distribui esse dom de acordo com a sua vontade na igreja é o Espírito Santo, porque ele é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, os serviços ali que ele está citando. Mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então ele visa um fim proveitoso, nunca a autopromoção, mas sim o desenvolvimento do bom andamento do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Tanto fora, principalmente, tanto dentro principalmente, quanto fora também. O ponto 3 vai nos dizer assim: cada crente é mordomo. Então você vê que no ponto 1 eu falei aqui sobre o serviço, no ponto 2 ele também fala sobre o serviço do crente, e o ponto 3 é mordomo. Então a gente volta de novo lá que a gente falou, dentro do segmento hoje evangélico. Se você visitar uma igreja e essa igreja falar que você tem que ser servido, você não for chamado para servir, corre dela, porque alguma coisa está errada, A Bíblia nos chama para a gente servir uns aos outros, não para a gente ser servido. Então a gente tem que servir. O próprio Cristo, que a gente já leu aqui no começo, ele se dispôs a levar tudo sobre ele, aquilo que estava proposto para a gente, nos justificando ali na cruz. Então quem somos nós para querermos ser servidos? Então a gente está aqui para servir uns aos outros, para o desenvolvimento do corpo, a boa comunhão, um dos outros. Como bons despenseiros da graça, indica que ter um dom espiritual é possuir um depósito de graça, é ser um mordomo. Na igreja, temos o ministério de suprir uns aos outros, como bons despenseiros de Cristo. Cuidado, seja um mordomo fiel. Despenseiros é aquele que é caridoso, utilizando a generosidade alheia. Então, quando o texto ali de Lucas, capítulo 12, versículo 42 ao 48, e 1 Coríntios 4, 2, ele vai falar do dispenseiro, ele está falando justamente isso aí, que a palavra dispenseiro é aquele que é caridoso, utilizando a generosidade alheia. Então, para a gente ser um dispenseiro, nós temos que ter essa generosidade alheia um com o outro. A gente tem que ter isso aí em mente. E não só a parte aqui espiritual, que a gente preza muito também, mas sim também a parte física, a parte da ajuda, a parte da assistência. A gente trabalha muito com essa parte da assistência na diaconia, a cesta básica, o irmão está precisando de algo, físico também. Então a gente também precisa chegar com esse auxílio a teu irmão. Isso ajuda no bom desenvolvimento da igreja, Não só a parte espiritual, que é de suma importância, a oração, a administração da palavra, o ensino, a leitura em grupo, isso que a gente está fazendo aqui hoje, o estudo, as pregações, a escola bíblica dominical são muito importantes, mas a gente não pode só se limitar até esse ponto. A gente também precisa ter algo de ação, físico também, para ajudar o irmão. Isso é muito importante. E são poucas igrejas que fazem isso hoje, essa ajuda, de olhar no olho do irmão e ver que o irmão realmente está precisando de algo. E isso daí ajuda no bom desenvolvimento do corpo de Cristo, porque todos nós somos membros, com Cristo sendo cabeça. Se um irmão estiver passando uma necessidade, um irmão estiver doente, que seja, todo o resto do corpo sofre. O nosso corpo é assim, se a gente tiver um órgão que está sofrendo alguma coisa, todo o restante do corpo ele vai sofrer junto também. Então nós temos que ter essa visão que o apóstolo Paulo trouxe, do corpo ali, trazendo o corpo como exemplo.
Todos os membros têm que trabalhar em harmonia, e a igreja de Cristo tem que ser assim. Todos nós temos que trabalhar em harmonia, né? Sempre visando a glorificação do nome de Cristo, né? Uma harmonia cristocêntrica, onde Cristo está no meio, a centralidade da nossa adoração está em Cristo. Nosso ponto de número 4 vai nos dizer assim: a graça de Deus é multiforme. Se a graça de Deus é multiforme, os dons são também múltiplos. É um erro limitar os dons a uma lista fixa, foi o que eu acabei de falar, né? A gente começar a listar: esse é mais importante, esse é menos importante, esse aqui dá mais destaque, esse aqui dá menos destaque. Então a gente não pode ter essa visão. A gente sabe que tem alguns dons que têm uma importância um pouco maior, que a gente já falou, que são os dons eclesiásticos, para o bom desenvolvimento da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, para o bom andamento, de guiar o povo de acordo com a palavra, que é o pastor da igreja, os diáconos, os presbíteros. Só que nós não podemos só colocar nos ombros dos diáconos, presbíteros, pastores, o andamento da igreja de Cristo. A gente também precisa chamar a responsabilidade de ajudar. Eu não preciso ter um cargo eclesiástico dentro da igreja para me ajudar um irmão, uma irmã, ou alguém, ou alguma família que está passando algum tipo de necessidade, ou está passando necessidade espiritual, ou alguma necessidade física. Eu posso ajudar também. Ou eu posso procurar a junta diaconal da igreja e falar: se eu posso, o irmão da junta diaconal, eu posso me dispor a ajudar, a ir junto numa visita, ou a fazer algo, o que aquela família precisa. Então eu não preciso ter um cargo eclesiástico, eu não preciso também transferir só para a parte do presbitério da igreja. Eu também posso assumir essa responsabilidade dentro do corpo e ajudar, porque desde o começo aqui eu estou sempre frisando dentro desse estudo: é o serviço. O serviço é você se dispor de si mesmo e ajudar o próximo, sem querer nada em troca, sem querer nenhuma barganha, sem querer trocar alguma coisa. Eu vou ajudar o irmão Cláudio, mas lá na frente eu vou cobrar essa ajuda do irmão Cláudio. Não é assim, o princípio é diferente. É eu ajudar visando o bom andamento dali da igreja de Cristo, visando ali o bom andamento da misericórdia que a gente tem que ter um pelo outro, né? Dessa visão de misericórdia. Então é assim, o crente ele não fica querendo trocar com o outro: eu te ajudo aqui, você me ajudar ali na frente. Não. A gente tem que ajudar porque nós somos cristãos e a graça do Senhor nos alcançou através da justificação que Cristo nos justificou lá, e a gente somos regenerados e o Espírito Santo mora em nós. Nós temos que ter essa visão bíblica, que é uma visão de ajuda aos irmãos. Deus dá dons de maneira multiforme, sempre que houver necessidade no serviço da igreja. Então foi o que eu falei aqui. Deus dá dons de maneira multiforme, sempre que houver necessidade no serviço da igreja. Então, se a gente for pegar esses textos das cartas paulinas que a gente leu aqui, Romanos, Coríntios, Efésios, a gente vai ver algumas listas, uma diferente da outra, mas que os dons de uma da outra caminham ali em harmonia, algum dom difere uma da outra, né? Só que cada igreja ali que o apóstolo Paulo ali implantando, a igreja de Coríntios, de Éfeso, ali a carta aos Romanos, Paulo visava sempre a necessidade daquela igreja, né? Então, o Espírito Santo, nessa multiforme que ele tem, sempre que houver necessidade no serviço da igreja. Então, Deus ele vai derramar o dom naquela igreja, sempre que houver necessidade naquela igreja. Então, quem define isso nunca somos nós. Quem define isso é o próprio Deus. Deus que dá o dom. Só que Deus não dá o dom porque eu mereço, ou porque vocês merecem, ou porque a gente tem algo que chamou a atenção de Deus. Nós somos bons crentes, ou fazemos boas coisas. Não é isso. Deus ele dá de maneira gratuita o dom. E isso vem de Deus, não vem da gente, não parte da gente. Então isso vem de Deus. Deus ele dá o dom de maneira que ele vê uma dificuldade ali naquela igreja, para o bom andamento. Então é isso aqui que eu vou trazer um texto para vocês daqui a pouco para trazer a alusão. Então Deus dá dons de maneira multiforme, sempre que houver necessidade no serviço da igreja. Sempre que houver uma necessidade, é Deus que vai dar o dom para aquela igreja se desenvolver dentro do seu próprio corpo, e o seu fim maior é glorificar o seu nome. Nunca glorificar o nome da pessoa, nunca glorificar a si mesmo. Êxodo 31, 1 ao 11, não precisa vocês lerem aí, depois vocês só guardam, vocês leem em casa, porque é um texto um pouquinho grande, mas esse texto ele vai falar ali da construção do templo. E lá na construção do templo precisava de pessoas, vamos dizer assim, qualificadas
para fazer alguns serviços. Quais serviços que eram? Tinha um serviço de, como se fosse um escultor, para mexer com bronze, com metal, com ouro, para esculpir. Então essas pessoas que precisavam esculpir, precisavam manusear bem. Para quê? Porque quando Deus ele dá o padrão que ele queria daquele templo, ali para Salomão executar o templo, ali a construção do templo, ele precisaria dessas pessoas, dessa mão de obra, para desenvolver esse trabalho de acordo com aquilo que Deus tinha pedido. E esse texto aqui de Êxodo 31, 1 ao 11, ele vai nos falar que quem capacitava aqueles homens que não sabiam mexer com aquele tipo de material era o próprio Espírito Santo. Se vocês forem ler em casa, vocês vão ver que o próprio Espírito Santo ele é capacitando um a um para fazer aquele trabalho de artesanato, aquele trabalho bonito dentro do templo, de acordo com a vontade do Senhor. Então, o que a gente vai ver nesse texto aqui? Primeiro, havia uma necessidade, que era o quê? Pessoas que sabiam manejar as ferramentas para fazer as esculturas que Deus tinha requerido ali para a construção do seu templo. Segundo, quem deu o dom? O próprio Espírito Santo, o próprio Deus derrama o dom na vida daquelas pessoas. Por que ele derramou o dom? Porque havia necessidade naquele local. Havia necessidade de ter pessoas capacitadas para fazer aquele tipo de serviço. Então a gente pode trazer para os nossos dias, não só para os nossos dias, para a igreja primitiva também, a gente pode trazer esse exemplo e a gente tira esse exemplo como um exemplo que é Deus que dá o dom de acordo com a necessidade que a igreja está passando ali naquele momento. Então, todos nós temos um dom e todos os dons são importantes para o bom desenvolvimento da obra do Senhor ali. Vamos para o tópico 5 aqui. A distinção entre os dons e o funcional. Então nós temos algumas distinções entre os dons e o funcional. Vamos ver qual é a distinção de um pelo outro. Pedro classifica, nesse texto que a gente leu lá de 1 Pedro 4, 10 e 11, Pedro classifica os dons em duas categorias. Dons da comunicação, que ele vai falar o quê? Pregação e ensino, que é os dons que hoje a gente vê como maior destaque, a gente vê assim que eu digo, o meio evangélico hoje, ele vê esses dons como maior destaque. Hoje, se você for perguntar para alguém que está iniciando na caminhada evangélica, ou alguém que almeja, a fazer algo um pouco diferente dentro desse dom de comunicação, a pessoa sempre vai falar assim, eu quero pregar, eu quero ensinar. Porque lembra que eu falei no começo? Nós, às vezes, pensamos que o dom de ensinar e pregar está acima dos outros. Por ele ser um dom de destaque, um dom que a pessoa está aqui no púlpito, a pessoa está ensinando um estudo bíblico, a pessoa está pregando uma mensagem, quem está assistindo, olha com outros olhos a pessoa que está pregando, a pessoa que está ensinando. Então ele acha que aquele dom é um dom superior aos outros, mas esse dom não é um dom superior aos outros. Ele é um dom especial, específico, que Deus requer de algumas pessoas para o bom desenvolvimento da obra. Paulo ele vai nos ensinar isso, ele fala que os cargos eclesiásticos, além de conduzir o povo de acordo com o que a Escritura requer, ele ensina ao povo para o desenvolvimento dos santos. Quem são os santos? Somos nós. Então nós precisamos dos líderes evangélicos, precisamos sim dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, por quê? É eles quem nos direciona, porque eles são aptos a ensinar a palavra, são aptos a dar conselhos referente à palavra do Senhor, é eles que vão guiar o povo de acordo com o que a Bíblia ensina, na escola dominical, numa pregação, num estudo, numa reunião de oração, num aconselhamento pastoral, na sala pastoral. Então eles são importantes sim, mas eles não são superiores aos demais, eles são muito importantes, que devem ser exercidos de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia é o diapasão da comunicação da igreja. O diapasão significa a extensão de qualquer voz. Então a Bíblia é o diapasão, a Bíblia é a extensão de qualquer voz. Esses dons aqui de pregação e de ensino, eles têm que estar baseados dentro desse diapasão. Uma extensão, qual é a extensão? A nossa regra de fé e prática, a Bíblia. Nós temos que estar baseados na Bíblia, como a igreja lá de Bereia, quando Paulo chegou lá na sinagoga para pregar lá em Bereia, para os judeus,
e os gentios convertidos ao judaísmo, aos sábados ele pregava lá na sinagoga, e os crentes bereanos abriam os textos bíblicos, né, do Antigo Testamento, até então que eles não tinham o Novo Testamento ainda impresso, estava se desenvolvendo, eles tinham algumas partes do Antigo Testamento, e eles ali confrontavam Paulo no bom sentido, para ver se aquilo que Paulo estava fazendo aquela ponte do Antigo Testamento para os dias atuais que eles estavam vivendo, e falando que aquele Messias apontado no Antigo Testamento era o Cristo que tinha sido morto, né, crucificado ali, e ele tinha ressuscitado. Então os crentes bereanos, muitos foram convertidos ali. Por quê? Porque Paulo, ele usava esse diapasão, a extensão de qualquer voz. Qual era a extensão? Era a Bíblia. A Bíblia tem que ser a nossa extensão. Então aquele que prega, aquele que ensina, ele tem que ter o diapasão, ele tem que ter a Bíblia como regra de fé e prática que vai o direcionar para suas pregações. Os dons de serviço. Então Pedro ele fala do dom de comunicação, que é pregação e ensino, e ele vai falar do segundo. Ele vai falar do dom do serviço, que é a contribuição e a misericórdia. Então Pedro, ele vai falar da segunda categoria, que é o dom do serviço. A contribuição é a contribuição, não só a contribuição dos dízimos, das ofertas, mas a contribuição também de querer fazer algo dentro da casa do Senhor, de querer se dispor a fazer, a ajudar. A misericórdia, de ter pelo seu irmão, exercer a misericórdia. Precisamos exercer a misericórdia, né? O crente que exerce a misericórdia, ele testifica que ele realmente nasceu de novo, realmente ele se converteu, realmente ele tem Cristo na vida dele. Porque não adianta Cristo nos justificar na cruz, a graça do Senhor nos alcança, nós somos regenerados, nascemos de novo, a regeneração, nos convertemos, né? E não refletimos Cristo na nossa vida, nem dentro da igreja com os irmãos, nem fora da igreja. Então não adianta eu falar que sou um crente convertido, mas ninguém vê frutos em mim. Não que os frutos em si, só por ele, vai me levar a uma salvação. A salvação ela vem por intermédio da graça do Senhor. Mas os frutos, é importante a gente ter frutos. Porque a palavra vai falar que nós estamos sendo vistos não só pelos que estão aqui cativos da fé, mas também pelos de fora. E a gente temos que exercer esse fruto. A gente vai estudar lá o livro de Tiago. O livro de Tiago ele fala, né, que a fé sem obra ela é morta. Mas não é que Tiago está falando que a fé por si própria salva a pessoa. A obra por si própria, perdão, ela vai salvar a pessoa. Não, mas se você for um pouquinho acima no texto, ele vai falar da assistência social, ele vai falar que a pessoa teve fome, a pessoa estava precisando de uma veste, e eu despedi o meu irmão sem a veste, despedi o meu irmão com fome, despedi meu irmão sem dar um auxílio para ele. E é isso que Tiago vai tratar ali. Tiago ele não vai contrapor o ensino de Paulo, de maneira nenhuma, ele vai de encontro com o ensino de Paulo. Ele está falando o quê? Da vida prática do cristão. Então nós temos que ter essa vida prática, na contribuição, na misericórdia, que devemos ser realizados na medida que Deus supre. Então a gente precisa exercer essa misericórdia também. O ponto de número 6 vai nos dizer assim: o objetivo final do trabalho cristão é a glória de Deus. Esse objetivo final eu venho tratando com vocês desde o primeiro ponto, que todo objetivo do dom que é dado por Deus, sem mérito algum nosso, sem mérito nenhum, Deus que dá o dom para a sua igreja, de acordo com o que Ele acha que deve dar para a igreja, sem mérito de ninguém, tá? E o fim disso é a glorificação de Deus e o bom andamento e desenvolvimento dentro do corpo de Cristo. Quer na comunicação da palavra, ou no serviço de amor, o objetivo é a glória de Deus. Em todas as coisas seja Deus glorificado. Então, em tudo nós temos que glorificar o nome do Senhor. Eu sempre falo com os irmãos aí, quando eu tenho oportunidade nos estudos, que nós temos que glorificar o nome do Senhor, não só aqui dentro dessas 4 paredes aqui da igreja. Temos que glorificar o nome do Senhor lá fora também. Lembra que eu gosto muito de falar da vida prática cristã, porque eu vejo isso aí hoje como uma dificuldade no meio evangélico hoje. A gente fala muito do servir, do ter misericórdia, da contribuição, do se doar para o próximo, mas a gente coloca poucas vezes isso em prática. Então nós temos que glorificar o nome do Senhor, não só aqui dentro, mas fora também. Se eu for
eu trabalho numa empresa, eu sendo um bom empregado, eu glorifico o nome do Senhor por eu ser um bom empregado. Eu lá na faculdade, eu tirando boas notas, sendo uma pessoa que segue todos os critérios que a faculdade ali me impõe, ou a escola, que seja, eu estou glorificando o nome do Senhor também. Eu sendo um bom marido, um bom pai, um bom amigo, uma boa pessoa, um bom cristão, um bom irmão, eu glorifico o nome do Senhor. Então todas as coisas na nossa vida que nós fazemos, nós precisamos fazer para glorificar o nome do Senhor. Então essa vida prática de externar, não só aqui nas quatro paredes, mas de levar ao mundo, influenciar o mundo como luz do mundo e sal da terra, hoje poucas pessoas fazem. E a gente precisa ter esse amadurecimento na fé e colocar mais isso em prática. Porque isso aí evidencia que Cristo é na nossa vida, que realmente nós fomos regenerados, que Cristo nos alcançou e a graça do Senhor nos alcançou. Essa misericórdia é importante a gente ter e exercer ela também. A intenção de quem trabalha deve ser sempre agradar a Jesus, agradar a Deus. Está registrado lá em Mateus 25, 31 ao 46. E a gente vai chegando aqui na conclusão do nosso estudo de hoje, nas considerações finais, e eu peguei alguns pontos aqui nas considerações finais aqui para trazer para vocês. O pouco envolvimento dos crentes hoje no trabalho da igreja não deve ser visto como uma ausência de competência ou incapacidade espiritual. Não podemos ver como uma ausência ou incompetência, de algumas pessoas. A Bíblia diz que todo crente é um depósito da graça de Deus. Ele tem o Espírito Santo e, consequentemente, dons espirituais. Lembra que a gente leu o texto lá no começo? Todos nós temos um dom espiritual. Desde a pessoa que serve um cafezinho, se dispõe a fazer um cafezinho, serve um cafezinho, a pessoa que limpa a igreja, a pessoa que está pregando, a pessoa que ensina, a pessoa que cuida com misericórdia do irmão. Tudo isso é um dom que nós temos aqui na igreja, para o bom andamento da obra do Senhor. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 7. Precisamos descobrir o conceito bíblico de sacerdócio universal do crente. Esta doutrina responsabiliza o crente perante Deus e a sua igreja, a fim de que o mesmo se engaje no ministério. Cada crente é um ministro, isso é, um diácono. A palavra lá, diaconia. Então cada crente é um diácono, e o diácono ele está ali para servir, O irmão Cláudio é diácono, né, irmão Cláudio? Imagina se o senhor ali, o senhor sendo diácono da igreja não querendo servir, Seria estranho, Então não passaria pela eleição diaconal, Ficaria fora, Então já que está, é diácono, precisa servir. E as pessoas que têm cargo eclesiástico, irmãos, todos nós temos dom, mas a pessoa que tem um cargo eclesiástico, ela está em eminência, ela tem que ser o espelho daqueles que estão visando ela, aqui dentro da igreja e fora. O caso do irmão Cláudio na diaconia, os irmãos que são presbíteros, o pastor, nosso reverendo. Então, o cargo eclesiástico também, ele traz isso, não só o cargo eclesiástico, mas todos nós. Temos que dar exemplo para as outras pessoas daquilo que Cristo fez na nossa vida e Cristo continua fazendo, essa boa obra, essa conversão que Ele fez em nossas vidas. E a gente fala do sacerdócio universal do crente, O sacerdócio universal do crente é uma doutrina do século XVI, ela vai se desenvolver melhor ali com Lutero, e Lutero ele vai trabalhar com essa doutrina aí do sacerdócio universal, que todo crente agora, ele tem acesso a Deus, ele não precisa mais de uma pessoa para interceder por ele, No Antigo Testamento a gente tinha um sacerdote ali, e você levava um animal, tanto no tabernáculo móvel, depois no templo fixo, você levava um animal, e aí o sumo sacerdote, o sacerdote, o levita, que eram as três categorias que trabalhavam ali dentro, ele pegava aquele animal, um sacrifício diário, e ele imolava aquele animal. Então você tinha uma pessoa para te interceder perante Deus, que era quem? O sacerdócio. Mas quando Cristo ele vem como nosso sumo sacerdócio, e ele vem também como oferta, e ele morre ali na cruz, ele fala que o véu do templo se rasga de cima a baixo. Então o véu do templo ele se rasga para quê? Para que todos nós temos um sacerdócio universal, todos nós temos acesso a Deus, todos nós temos acesso a Cristo, não precisamos mais de intercessores. A palavra fala que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, então ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Então nós não precisamos mais de ninguém para interceder por nós. Nós temos o livre acesso para ir lá e falar com Deus
o momento que a gente achar que devemos falar, né, ou na rua, ou dentro da igreja, ou na sua casa, no seu lar, você tem acesso como um sacerdote. Então nós temos esse acesso também. E isso é importante. E a doutrina que responsabiliza o crente perante Deus e a sua igreja, a fim de que o mesmo se engaje no ministério. Cada crente é um ministro. Cada crente é um ministro. Então nós somos ministros aí. Então todos nós temos dom. Valorizemos esses dons, colocamos em prática esses dons também e vemos a importância que ele tem na nossa vida, como o apóstolo Paulo fala. Estamos como flecha rumo ao alvo e nós precisamos amadurecer como crente e desenvolver mais, né? Todos nós, eu, vocês que estão me ouvindo, nós precisamos desenvolver mais isso dentro do corpo de Cristo, porque isso é muito importante e Cristo requererá de nós. Eu sempre falo, Cristo vai requerer de nós o que a palavra ela fala. O que nós fazemos, o que nós não fazemos, o que nós pensamos, Cristo, Ele vai nos cobrar. Que o Senhor possa nos dar graça e misericórdia para que nós possamos continuar com essa responsabilidade, essa visão dentro do corpo de Cristo, para o bom andamento do seu corpo. Amém, irmãos.